Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olha, que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, todo mundo sabe. O que pouca gente sabe é que essa carga fiscal não tem um teto, ela pode continuar crescendo indefinidamente, atormentando a vida dos contribuintes e forçando a retração dos investimentos. O deputado Alfredo Kaifer, do PSDB do Paraná, apresentou uma emenda à Constituição fixando um teto para esse volume de impostos. Pela emenda, a carga nacional de impostos não poderá ultrapassar 25% do Produto Interno Bruto, o PIB. O deputado Alfredo Kaifer, analista conceituado da conjuntura econômica, anda preocupado não apenas com a carga tributária, mas também com o desemprego, o déficit público, o aumento do dólar e a queda do PIB, entre outros indicadores negativos da economia brasileira. O deputado Kaifer está aqui com a gente. Deputado, quando a gente fala da conjuntura econômica, a gente não pode nem escolher um indicador ou outro, porque todos estão em turbulência. O que nos levou a tudo isso, deputado, a esse quadro tão caótico da economia brasileira em tão pouco tempo? Olha, nós exageramos em gastos, principalmente. Não há economia que resista ao desequilíbrio orçamentário, não há economia que resista a déficit público, primário principalmente, mas também temos que levar em conta o déficit nominal. Nós temos falado nas últimas semanas, nos últimos meses, num déficit primário que nós temos, quando deveríamos estar buscando alcançar minimamente um superávit primário, para baixar um pouco a conta de juros, mas além do déficit primário que nós temos, que é o prejuízo orçamentário antes do pagamento do juro, nós temos um déficit nominal muito, muito mais elevado do que esse que está se falando. Ou seja, somado... E esse tem um impacto conjuntural, não estrutural, não conjuntural. Porque assim, os economistas, o governo e os próprios, grande parte dos parlamentares, não têm ideia do que isso representa. Nós temos na contabilidade o regime de competência e o regime de caixa. O déficit nominal, a conta de juros, ela não é regime de caixa, porque você não paga ela. Você lança no teu passivo, mas você vai pagar amanhã, depois, ou sabe lá quando. Mas, em algum momento, você tem que pagar. Vai ter que pagar. É que nem um cidadão que faz uma dívida. E rola a dívida. Rola a dívida, uma hora ela estoura. Aconteceu com a Grécia, por exemplo, que anos e anos foi rolando uma dívida até que, em algum momento, nem a banca interna, os investidores que compram títulos públicos do governo, acreditaram mais no caixa do Tesouro da Grécia, quanto a banca internacional também não acreditou mais e não botou dinheiro. Isso conosco... E os credores querem o seu, né? Isso aí é mais ou menos o seguinte: você tem um papagaio no banco, você vai, depois do vencimento, bate ao gerente e diz: ó, não posso pagar o principal e nem o juro. Aí ele vai olhar teu cadastro, ele tá bom, ele diz: não, tá bom, vamos renovar. Vamos renovar, dividir. Vamos renovar o principal e o juro. Aí ele vai lá de novo, quem sabe para a segunda vez ele também renova mais uma vez. Mas quando chegar a terceira vez, o gerente vai dizer: não, eu quero o juro e quem sabe um pouco do principal. Nós não estamos pagando juros e principal há muito tempo. E hoje temos uma dívida pública de 2 trilhões e 730 bilhões de reais, que é o último número que o Banco Central nos informou. Com uma taxa de juros média de 13,65% ao ano, um pouquinho abaixo da média da taxa Selic.
basta você pegar uma calculadora, multiplicar 2,7 trilhões vezes taxa de 13,65, você vai chegar a uma tamanho conta da pancada, de né? quase 500 bilhões de juros ao ano, que nós estamos emitindo novos títulos para rolagem dessa dívida. Em algum momento isso vai estourar. Mas chegamos a essa situação econômica caótica por uma série de circunstâncias. E os principais foram gastos exagerados. Nós contamos com algo que supostamente iria acontecer, um crescimento econômico fora da realidade, ele não aconteceu. Então, trabalhava-se com números como 7 até 8, falava-se de 8%. Quando nós tivemos um crescimento do PIB modesto, nós achávamos que no ano seguinte nós íamos crescer 5%. Né? E continuamos exagerando nos gastos. Mas eu diria, os gastos não são só os gastos correntes, discricionários, que a gente chama no linguajar orçamentário, mas são os gastos obrigatórios que nós temos que dar um freio neles. E o principal deles é o gasto com a Previdência Social, que em 2015, no orçamento da República, vai representar 120 bilhões de reais. Então, não há suporte que dê condições de se manter um equilíbrio. E o Brasil em cima continua disso. sem enfrentar uma reforma de Previdência para valer. Esta Então, casa, é preciso, inclusive, tem uma responsabilidade muito grande nisso. Você me perguntava, o que nos levou a isso? A Constituição que nos dá gastos obrigatórios, despesas vinculadas, que o próprio governo, por mais que você possa criticar o governo, mas há alguns que não têm escape, os três poderes. Executivo pode fazer a sua lição de casa, reduzindo ministérios, gastos de custeio, gastos de pessoal. O próprio legislativo, as duas casas, vai ter que se levar ao orçamento com um certo redutor. O poder judiciário, que é caro, tem uma estrutura caríssima, que precisa fazer uma reforma urgente nele, que só no Brasil nós temos justiça eleitoral, justiça desportiva, justiça do trabalho, justiça dividida em justiça federal e justiça comum dos estados. E aí depois nós temos... O sistema judiciário brasileiro, há estudos provando que ele é um dos mais caros do mundo. E não só caros, como complexos. Então, esta também é uma das reformas urgentes que nós temos que fazer. Fora disso, o que? Listei aqui reformas estruturantes. Tá? Reforma tributária, onde nós temos que fazer... É a outra que também vem E aí se eu vou falar um arrastando, pouquinho da minha PEC 511. Mas a reforma tributária enseja urgentemente 3 pilares. A redução da carga propriamente dita, porque não há economia que resista a uma carga tributária de 35%, 36%, 37%, fora... A isso nós temos que somar... Até o mês de maio, outro dia a gente estava comentando, até o mês de maio você está trabalhando para pagar o imposto. E depois você começa a ganhar um E a cadinho conta disfarçada ano, né? da retirada de recursos do mercado é a captura que o governo faz vendendo títulos públicos. Porque todo esse dinheiro que ele ingessa para dentro do Tesouro poderia estar circulando no mercado e gerando riquezas. Então, se captura recursos, uma transferência brutal de recursos do setor privado para o público através da carga tributária e uma outra transferência brutal de recursos financeiros que são capturados no mercado e que são entesourados no caixa do governo para não rodar e segurar o controle monetário para supostamente segurar a inflação, agora, que, aliás, não tem mais nada o resultado. Pois é, já não taxa de juro alta não dá mais resultado. De juro alto não Mas dá. eu queria continuar. Reforma tributária... Deputado, nosso tempo já começa a ficar... Essa reforma previdenciária que nós falamos, né? A reforma do Estado, para você dar um trato em cima disso, e nós temos que primar por um orçamento, por um equilíbrio orçamentário sem déficit público, né? Com a redução dos juros, automaticamente você teria um equilíbrio do câmbio. Né? Mas a gente está aí com o orçamento que já chega aqui com déficit. Então, isso tudo nós temos que tratar. E a propósito disso, o que nós falamos, a PEC 511, que
Não adianta fazer reforma tributária querendo simplificar, reduzir carga tributária e distribuir melhor entre os entes, estados, município e União, se você continua dando um cheque em branco aos nossos governantes para subir a carga tributária. Eles vão ser engenhosos o suficiente para arrumar um tipo de imposto que eles vão criar amanhã depois. Então, a minha PEC 511, ela tem um projeto onde ela limita a carga tributária em 25% do produto interno bruto. É lógico que nós não seremos irracionais de um ano para o outro você reduzir de 37 para 25 numa pancada. Isso tem que ser um trabalho ao longo de 5, 7 ou 10 anos para todo ano você reduzir 2 pontos e você chegar a esse equilíbrio, deixando mais recursos na sociedade através da iniciativa privada, dos agentes econômicos e menos dinheiro ao governo, que com aquele recurso terá que fazer frente aos encargos necessários que ele precisa. Segurança, justiça, educação fundamental, né? Saneamento e essas coisas principais que nós tanto precisamos na sociedade. É isso que nós estamos querendo buscar. O especialista é o senhor, mas eu tenho ouvido de outros especialistas que o Brasil, além de economizar, precisa aprender a gastar melhor. Gastar bem. Né? Gastar. Um gasto de qualidade que é preciso colocar nessa República. Deputado Alfredo Kaifer, do PSDB do Paraná, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Mais uma vez aqui no Palavra Aberta. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Assista novamente a esta edição do Palavra Aberta entrando no nosso site câmara.leg.br/Palavra Aberta, tudo junto. Obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.